Essa tela aqui é a mais silenciosa de todas que eu já pintei. Depois de meses pintando Kali, Babylon, Yansan e toda aquela energia que vinha junto, né? As deusas do fogo, da tempestade, do movimento, forças que consomem para liberar. Chegou um momento que eu precisei parar. E foi nesse respiro que Deméter apareceu. Aqui nessa imagem não tem drama, não tem raio, não tem chama. É um céu no fim de tarde e uma mulher de braços abertos, sentindo o vento no rosto. Uma mulher que aprendeu a confiar no tempo, que já teve que superar muita coisa e que já conhece a própria força. Um olhar mais sereno, um olhar de maturidade. E bom, como quase tudo nessa série, o que parece simples na superfície carrega um peso que você só entende quando vai a fundo. Então vamos lá, que tem muita coisa para dizer sobre esse meu quadro de Deméter. Deméter é uma das deidades mais antigas do panteão grego, e antes dela ser deusa da colheita, ela também é uma divindade da maternidade. Só que não é com aquele conceito idealizado, é como uma força que faz tudo que tiver ao alcance para brigar pela sua prole, para cuidar. Ela traz a ideia para mim desse amor que, quando é ameaçado, é capaz de paralisar o mundo inteiro. Afinal, o mito que define Deméter é o rapto de Perséfone, a filha dela. Diz a lenda que a Perséfone foi levada para o submundo à força por Hades. Existe aí mais de uma versão, tem a versão em que ela fugiu com Hades. A graça um pouco desses mitos é justamente essas diferentes interpretações que se adaptam a diferentes situações que a gente vive na nossa vida. Motivações, angústias. O importante para essa história é que ela tinha perdido, a filha tinha ou fugido ou sido raptada, enfim, para casar com Hades no submundo. E o que a Deméter fez diante disso? Ela como ela é a deusa da colheita, dos campos, mais antiga inclusive do que os deuses olimpianos. Ela já era cultuada pelos camponeses antes da Grécia se estabelecer como uma civilização de progresso. Então ela para o campo. O trigo não cresce mais, as flores não abrem, não desabrocham. O inverno se instala sobre a terra inteira, porque a mãe que sustenta tudo se recusou a continuar enquanto a filha estava perdida. E a terra inteira parou de luto. E foi só quando Perséfone voltou, e aí na história, para quem conhece, tem um acordo no final, que o Hades concede que Perséfone vai passar metade do ano com a mãe na superfície, né, no mundo dos vivos, e a outra metade no submundo. E inclusive daí vem um pouco dessa ideia da passagem das estações do ano. E foi só então, quando esse acordo foi feito, Perséfone pôde retornar para ver sua mãe Deméter, o mundo pôde respirar de novo. Nem Zeus e seus irmãos, Poseidon e o próprio Hades, tiveram como lidar, como continuar se a Terra estava parada, se a Terra não tinha mais vida, as estações estavam congeladas. Esses três reizinhos olimpianos, né, que agem como patriarcas ali, tiveram que se curvar perante a mãe dos campos. Então Deméter, simbolicamente, ela é a prova de que depois do inverno mais longo, depois da perda que paralisa, a Terra ainda encontra um jeito de voltar a ser fértil. Por mais impiedoso que possa parecer o tempo, no seu caráter mais saturnino, ela é uma lembrança de que, apesar de toda essa impiedade do tempo que não para, que não perdoa, tudo acontece em ciclos. E aí, dentro desse meu projeto de panteões, de entidades que eu estou fazendo, a Deméter faz parte da série Terra, junto com o quadro de Dionísio. São obras que, para mim, falam de um sagrado que não aponta para o alto, para o transcendente, para o místico, para o iluminado, mas aponta para baixo, para a raiz, para o ciclo, para o corpo, para a colheita que vem depois da espera, ou para os prazeres de estar vivendo no nosso próprio corpo, no presente, prestando atenção em nós mesmos, honrando a isso. Então pintar esse quadro, depois de toda aquela intensidade que veio antes com as deusas do fogo, foi como um descanso para o corpo. Então foi um momento de enraizamento, de aterramento para mim. E a imagem que eu retratei de Deméter é a Luma. Se você viu o primeiro vídeo aqui do canal, você sabe quem é ela. Foi ela que abriu meu caminho para tintar óleo, foi ela que me introduziu à espiritualidade, às práticas do tarô, do baralho cigano principalmente. Esse canal aqui não ia existir se não fosse ela, eu não teria pintado esses quadros todos se não fosse a energia dela. Então escolher a imagem dela para
apresentar Deméter significou também muita coisa para mim. Eu já sabia que existia uma afinidade real da Luma com essa deusa. Mas tem um motivo ainda mais pessoal que isso. Nos últimos anos, tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, a Luma ela passou por uns processos muito pesados. Foram situações que forçaram ela a lidar com o luto de formas que ela nunca tinha imaginado ter que lidar. E aqui eu não vou entrar em detalhes, não é o ponto do vídeo, mas no meio disso tudo, desse período, foi justamente quando a energia de Deméter começou a vir com mais força para ela, por ser justamente essa força que conhece a perda e que existe na sacralidade de lidar com esse processo do luto, que atravessa o inverno mais profundo e mesmo assim planta uma semente, mesmo assim espera, consegue manter essa serenidade de confiar nos ciclos, de saber que vai vir uma primavera, um verão depois desse inverno. E aí o meu objetivo com essa tela é justamente não mostrar esse momento difícil, mas o momento de fartura, de prosperidade, o momento da colheita, o momento em que os campos estão no máximo da sua exuberância, da sua vida, de braços abertos, com a foice, que é um símbolo muito forte dessa colheita, que traz a ideia da assertividade, da não hesitação quando necessário, né? O pulso para tomar decisões difíceis, também saber colher o que plantou na hora certa, de ler e sentir as estações, o momento certo de agir com precisão, a precisão que a foice, especialmente o Bolini, que essa foice de mão traz. E a foto de referência que eu usei para esse quadro foi um ensaio fotográfico que eu fiz também da Luma. Já tinha essas fotos prontas lá no meu computador, né? A gente tinha feito alguns meses antes, no topo de uma montanha que tem aqui, é uma subida para um mirante, e aí tem um campo muito bonito, que dá todo um panorama para as montanhas atrás, o céu. Então, esse dia, quando a gente foi fotografar, tava lindo, com aquela tarde de luz aberta, do sol passando entre as nuvens, aquele fim de tarde dourado. E no momento que a gente fez esse ensaio, foi um pouco antes de começarem a acontecer as questões que ela teve que lidar, então foi um momento de exuberância antes desse período de sombras. Então eu queria lembrar e fortalecer essa imagem que a gente tinha construído juntos dela mesmo nesse ensaio. E uma coisa que eu fiquei muito na mente também, depois que eu fiz as fotos e eu achei divertido, uma brincadeira, para quem joga Magic, é uma coisa muito específica, mas o visual da fotografia me lembrava muito algumas cartas do deck branco. O deck branco é um deck que trabalha com uma estética meio angelical. Os terrenos desse deck são planícies, aquelas planícies que normalmente tem essa coisa do trigo e muitas nuvens no fundo. Me lembrou muito a vibe dessas cartas. Eu fiz uma brincadeira, fiz uma montagem no Photoshop com a moldura de uma carta de Magic do deck branco. Já tava com essa imagem, assim, muito forte na cabeça quando eu resolvi pintar esse quadro. Então, quando eu fui pintar, a referência estava quase pronta. Eu fiz umas mudanças ali na pose, juntei umas 2 fotos para botar a pose de um vestido de uma, com o braço de outra e tal, o rosto de outra, para ficar exatamente como eu queria. Dei uma mexida ali, né, um pouco na vegetação, nas luzes, nas nuvens para fazer a palheta e toda a carga dramática que eu queria para essa imagem, que era uma plenitude do fim de tarde ali. E aí, nesse processo, né, o formato também é importante mencionar. Eu peguei uma tela super horizontal de 50 por 100 centímetros porque eu queria trabalhar o cenário, a exuberância da natureza, as nuvens muito fortes, o campo muito presente. Eu queria que ela estivesse imersa no campo. Isso é muito diferente, porque eu estou muito mais acostumado a fazer formato vertical. Eu prefiro, por causa do enquadramento da figura, que a gente, né, tem um eixo vertical aqui que eu gosto nesse encaixe de retratos, às vezes até super mais exagerado. Muito mais comum para a figura humana. Só que aqui, como não era só uma figura humana, mas uma paisagem, um cenário, é uma coisa que eu inclusive não faço tanto, um foco tão grande no cenário. Esse formato mais aberto, ele conversa muito até com referências mais clássicas. Eu gosto muito, por exemplo, dos artistas impressionistas. E eles iam para o campo porque eles precisavam desse espaço aberto para respirar, para captar a luz, a incidência da luz na vegetação, nas cores do céu, a impressão que passava, e antes mesmo de começar a pintar, já influenciava muito. E acho que isso para mim fala muito sobre essa deusa também. Ela não está acima da terra nos céus, ela
é a Terra, ela está na Terra, no cenário ao nosso redor. Então eu queria explorar essa paleta com cores lilás, azuladas ali no céu já do fim de tarde, e um dourado, um alaranjado, um amarelado, que trouxesse não só a ideia do trigo no campo, que é um símbolo muito forte da deusa, mas essa paleta meio outonal. Inclusive, isso é um parênteses muito legal, porque a maioria das obras que eu trabalhei nessa série, ela tem uma fonte de luz mais sobrenatural, ou uma chama, ou um raio, ou um halo, uma coisa assim. Só que aqui não, aqui é o próprio sol descendo atrás dela. E aí eu quis fazer essa brincadeira com o sol quando tá passando atrás da cabeça dela, como se a cabeça estivesse eclipsando o sol. Fiz uma impressão de uma coroa meio que luminosa, como se você conseguisse ver a coroa mágica, invisível, que denuncia que ela é uma deusa, mas só quando o sol passa atrás e dá essa iluminada. Uma parte muito importante é a exploração da imagem das nuvens. E pintar a nuvem no céu não foi uma novidade exatamente para mim, embora seja uma coisa que eu não faça todo dia. Eu já tinha feito um outro estudo há alguns anos antes de uma paisagem que eu fotografei na rua. Tinha uma nuvem super linda no horizonte, dramática. Era uma paisagem urbana, mas o foco ali foi justamente explorar as nuvens. Foi um primeiro contato para eu já começar a entender esse comportamento das manchas, dos volumes, da tonalidade das cores. É algo que eu já venho observando desde sempre em outras mídias também. Eu piro muito nesse tipo de cenário. Eu lembro de eu assistindo Attack on Titan nas primeiras temporadas e pausando para dar print screen da tela, porque o desenho dos cenários era sempre com nuvens, com céu muito dramático, muito bonito, para guardar as referências de paleta de cor. E, inclusive, essas referências, esse conhecimento, essa exploração, eu usei muito quando eu ilustrei o meu baralho cigano. Aí sim são ilustrações que muitas das cartas têm cenário, porque falam de ambientes, de energias naturais, animais, locais. A carta das nuvens, por exemplo, né, tem duas versões com céus diferentes, um deles tem também uma variedade enorme de nuvens coloridas ali nesse entardecer, ou amanhecer, como você preferir. E a carta da cegonha, uma outra que eu lembro que também fiz um céu que conversa muito com esse. Então todas essas foram explorações prévias. Eu acho que a gente vai desenvolvendo essa bagagem de como lidar com determinadas situações na pintura, isso é muito legal. E para finalizar, tem um ensinamento que eu acho que só Deméter consegue dar pra gente e que nenhuma outra deusa, entidade vai falar da mesma forma sobre isso. Eu também, nos últimos anos, andei passando por alguns processos de luto. Eu falo luto, eu não tô falando de morte. Às vezes é o luto simbólico, né? A sensação de perda, seja de uma pessoa, um afastamento, ou de outras questões, de uma ideia, de um jeito de pensar, uma mudança de fase muito brusca, que não estava preparado. Em muitos momentos a gente passa por essa sensação de luto, e Deméter, ela vem para lembrar que o inverno, por mais longo que ele seja, ele não dura para sempre. Mesmo que a terra pareça morta, ela ainda guarda dentro dela tudo que precisa para florescer. E tudo o que precisa é do tempo. Precisa que a gente confie nesse processo o suficiente para não desistir antes da primavera chegar. Então esse quadro é para quem atravessou o inverno mais pesado sem largar a crença de que o campo, dentro e fora, ia florescer de novo. Se você quer acompanhar o desdobramento dessa série, sabe que tem uma playlist aqui com o processo de todos os outros quadros que eu venho fazendo. Então se inscreve no canal antes de ir embora e me conta aqui nos comentários se você já sentiu essa tensão de ter que esperar pelo tempo da colheita sem conseguir apressar. E como foi que você fez para lidar? A conversa continua aqui embaixo. Antes de ir embora, dá uma olhada nesses dois vídeos aqui. Pode ser que você curta. Muito obrigado pela audiência. Valeu!